Capítulo 2. Os 7 princípios herméticos. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente, o Kybalion. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes: 1. O princípio do mentalismo. 2. O princípio da correspondência. 3. O princípio de vibração. 4. O princípio de polaridade. 5. O princípio de ritmo. 6. O princípio de causa e efeito. 7. O princípio de gênero. Estes 7 princípios podem ser explicados e explanados, como vamos fazer nesta lição. Uma pequena explanação de cada um deles pode ser feita agora, e é o que vamos fazer. 1. O princípio de mentalismo. O todo é mente, o universo é mental, o Kybalion. Este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo o que tem aparência aos nossos sentidos materiais, é espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente infinita e universal. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Este princípio, estabelecendo a natureza mental do universo, explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública, e que sem tal explicação seriam ininteligíveis e desafiariam o exame científico. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo mental e a aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E estas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. 2. O princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, o Kybalion. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos de diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz estas palavras: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio de correspondência, chegamos a compreender muita coisa que de outro modo nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem à vista o desconhecido.
O seu uso constante rasgava aos poucos o véu de Ísis e um vislumbre da face da deusa podia ser percebido. Justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem, enquanto estiver no seu observatório, a medir sóis longínquos, assim também o conhecimento do princípio de correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente, do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcanjo. 3. O princípio de vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, o Kybalion. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, este princípio hermético foi anunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração, desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito rapidamente parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Entre estes polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula até os mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração, nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais por diversos meios. Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro do poder, diz um escritor antigo. 4. O princípio de polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo, etc, etc. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e que essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor, e os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio de polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa,
consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno, onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? Entre o branco e o preto? Entre o perspicaz e o nécio? Entre o alto e o baixo? Entre o positivo e o negativo? O princípio de polaridade explica estes paradoxos e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e o do ódio, dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que usamos dos termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldade em conhecer o que nos é igual, desigual ou nenhum nem outro. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como compreendereis se meditardes um momento. E mais do que isto, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Muitos de vós que ledes estas linhas tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio ou do inverso, quer isso se desse com eles mesmos, quer com outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus por meio da aplicação do princípio de polaridade. Em resumo, a arte de polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. 5. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo em suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação, o Kybalion. Este princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre os dois polos que existem conforme o princípio de polaridade de que tratamos há pouco. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isto acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem, e é com estes últimos que os hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os hermetistas compreenderam este princípio, reconhecendo a sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental de neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa dos seus efeitos na própria pessoa, até um certo grau que depende do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo em vez de serem empregados por ele. Neste e noutros métodos consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polarizasse até o ponto em que se desejar, então neutraliza a oscilação rítmica pendular que tenderia a arrastá-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio executam isto até um certo grau, mais ou menos inconscientemente, mas o mestre o faz conscientemente e com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares que vão para diante e para trás como um pêndulo. Este princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los
formam uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. 6. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. O Kybalion. Este princípio contém a verdade que há uma causa para todo efeito e um efeito para toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual, que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito, os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau, e por meio da elevação mental a um plano superior, tornam-se causadores em vez de efeitos. As massas do povo são levadas para frente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, caráter, suas qualidades, poderes, tão bem como os que os cercam e tornam-se motores em vez de peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, quer mental ou espiritual. É possível sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências. Empregam o princípio em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito está condensado um tesouro do conhecimento hermético. Aprenda-o quem quiser. 7. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Kybalion. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Todas as coisas machos têm também um elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm um elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender este princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Nós vos advertimos que este princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes, que têm títulos empolgantes e fantásticos, e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural de gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra estes preceitos que tendem à luxúria, depravação e perversão dos princípios da natureza. Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-los noutra parte. O hermetismo nada contém nestas linhas que sirva para vós. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas.